vez o nosso webinar. Peço desculpas para vocês ter esperado esses 9 minutinhos, que a gente estava com um probleminha técnico com o Rogério Manso, da Microsoft. Tá? Eu vou iniciar me apresentando. Tá? Meu nome é Alexandre Simões. Eu trabalho na Algar Telecom como GPO, né, encarregado de dados. Vou fazer a gestão da privacidade de dados e também como Compliance Officer. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas de Alencar. Hoje eu atuo no Squad de Cybersecurity, né? A gente trabalha com os produtos que envolvem a segurança de rede, firewall, ataque de DDoS, todos esses processos que envolvem segurança de rede e de aplicações, a gente está voltado a trabalhar com isso. Certo? Trabalho já há 7 anos no Algar e é bem focado nessa questão de segurança hoje. Alexandre, você puxa para nós? Rogério está participando? Rogério, se você puder se apresentar, por favor. Oi, pessoal, eu estou ouvindo, vocês me ouvem bem? Sim, agora estamos ouvindo. Alô? Alô? Peço mais uma vez para vocês um pouquinho de paciência, que a gente continua tendo problema na conexão do Rogério, tá ok? Ele ainda não tá, o som não está saindo, ainda está picotando muito, tá, Rogério? A gente vai fazer mais uma tentativa e que, se continuar, a gente vai tocar por aqui, tá ok? Eu vou desconectar aqui e conectar novamente, tá? Bem, pessoal, infelizmente o Rogério não vai poder participar da webinar, porque deu um problema na conexão dele, tá? Então a gente vai tocando por aqui, ok? Então eu vou tocar com o Douglas aqui, que é nosso associado aqui da Algar Telecom também, que trabalha diretamente com o SOC, que vai estar apresentando para a gente alguns números e algumas questões importantes a respeito da resposta a incidentes e do SOC em si, aqui da Algar Telecom. Tá? Então eu vou iniciar o webinar fazendo uma pequena apresentação da lei, né, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto desse ano, no dia 16 de agosto, né? E eu vou tentar focar mais no assunto da implementação do que propriamente na parte jurídica da lei, tá, pessoal? Só dar uma passada, uma contextualizada inicial, para deixar todos que estão ouvindo a gente na mesma página. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão mais particularizadas com a legislação, acredito que devam ter pessoas que já estão até implementando nas suas empresas o processo de adequação à LGPD, enquanto tem outras que ainda não estão muito a par do assunto. Então, eu vou dar uma contextualizada para deixar todos na mesma página. Ok, pessoal? A LGPD ela é derivada da GDPR, tá? Que é a Lei Geral Europeia. E basicamente, os principais pontos da LGPD, eles derivaram da GDPR, tá? E o impacto que está gerando nas empresas não está sendo muito diferente, tá? Então, tudo gira em torno do tratamento de dados, isso é muito importante colocar, tá? Então, o que seria o tratamento de dados? Seria qualquer coisa que você faça com os dados pessoais, ou seja, se você abrir uma tela no teu computador e visualizar um dado pessoal, ele é considerado como sendo um tratamento de dados, tá, pessoal? Então, tudo gira em torno do tratamento, por quê? Porque
o DPO, ou a área de gerenciamento de proteção de dados, ela tem que estar governando, ela tem que estar gerenciando todos os tratamentos que ocorrem na empresa de dados, no sentido de que, caso ocorra algum incidente, ela consiga identificar exatamente aonde ocorreu, para, primeiro, tomar as medidas necessárias para evitar um dano maior, né? E, segundo, para poder estar reportando à agência responsável, que aqui no Brasil é a ANPD, né? Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela já foi criada pelo presidente da República por decreto, entretanto, ela ainda não tem as suas cadeiras ocupadas, tá? Que é uma grande preocupação que está gerando em todos que estão trabalhando nessa educação, porque acaba proporcionando uma insegurança jurídica relacionada a vários temas que ainda precisam ser definidos pela, por essa Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe. Tá? Na prática, ela ainda não existe, só existe no papel. Tá, ok? A GDPR ela entrou em vigor em 2016, tá? Na Europa, e ela já tá desde 2016, desde 2018 funcionando na Europa, né? E a gente vai ter a nossa LGPD agora. Então, eu vou passar alguns dados importantes sobre a lei, algumas definições, principalmente, para todo mundo ficar, quando a gente falar sobre controlador, operador, a gente todos saberem o que são essas entidades dentro da lei. Tá? Então, o controlador, tá, pela lei, é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica que compete às decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Ou seja, o controlador é aquele que define como que vai ser tratado o dado pessoal. Tá? E o operador é aquele que realiza o tratamento. Tá? Algumas empresas operam seus dados, tratam seus dados internamente, mas a grande maioria das empresas ela utilizam terceiros como operadores. Tá? Tem a ANPD, que eu já citei aqui, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador de tudo isso, né? É o órgão que vai estar dando as cartas a respeito desse assunto, que infelizmente ainda não está em operação. Tá? Nós temos o encarregado dos dados, que pela GDPR se chama DPO, e acabou que no Brasil também está sendo difundido com esse mesmo nome, né? Com essa mesma nomenclatura. O DPO é o Data Officer, o encarregado de dados, ele é o quê? Ele é a pessoa natural, tá? Que atua como um canal de comunicação entre o controlador, tá? Os titulares dos dados e também um canal de comunicação com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além disso, ele tem uma função muito importante, que é a de disseminação e divulgação da cultura de privacidade dentro da organização. Tá? Então, ele não somente vai fazer esse canal de comunicação com a NPD, como também ele vai estar divulgando e fazendo a gestão da privacidade dentro da empresa, ok? E aconselhando a todos dentro da empresa, caso ocorra alguma dúvida em relação à proteção dos dados pessoais, ok? Dentro dos tipos de dados pessoais que a lei apresenta para a gente, nós temos os dados pessoais comuns, a gente pode estar se falando como sendo comuns, que é foto, CPF, RG, são dados pessoais diretos, e tem os dados pessoais indiretos, tá? Que pode ser o IP do computador ou uma placa de carro, tá? Ou seja, são dados pessoais no qual você precisa de mais alguma outra informação que complemente para você conseguir chegar ao titular dos dados, tá? Dentro desse conceito de dados pessoais, ela tem uma particularidade muito importante, que é o tratamento dos dados sensíveis, tá? Antes de falar dos dados sensíveis, eu vou voltar um pouquinho para a origem da lei, né? Na verdade, a lei ela foi criada, principalmente a GDPR, né, que foi a primeira lei geral que ocorreu até hoje, que tá, vamos dizer assim, operando até hoje. A origem dela foi para proteger os cidadãos, né? Foi para proteger a privacidade das pessoas, tá? Antes a privacidade ela era protegida através do lar, tá? Da correspondência, que era a caixa de correio mesmo, que todos tinham na sua casa ou no seu prédio, né? E a proteção das famílias, tá? Com o advento da internet, com a inclusão do mundo digital na vida de todos e na vida das corporações, principalmente, viu-se a necessidade de estar incluindo os dados pessoais cibernéticos, né, os dados pessoais que circulam nas redes e nos sistemas das empresas, dentro desse escopo de privacidade.
por uma questão óbvia, né? Na minha opinião, é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, porque a gente não pode falar em privacidade sem falar em proteção de dados pessoais. Tá? É a mesma coisa que você falar em privacidade e deixar a porta da tua casa, a chave da tua casa com qualquer pessoa que você conheça. Tá? Você não vai ter privacidade nenhuma. E era o que estava acontecendo. Tá? Então, as empresas sempre estavam postergando os investimentos em segurança da informação, em proteção de dados, tá? Exatamente porque eles não achavam necessário estar destinando uma parte do seu orçamento, né, para essa finalidade. Tá? Apesar de ter ocorrido vários vazamentos de já ter um histórico aí de empresas que perderam seu valor devido a vazamento de dados, como, por exemplo, a Netshoes e tal, e outros exemplos que foram divulgados, né, outras empresas que foram divulgadas. Mesmo assim, né, os nossos empresários não abriram o olho para a segurança da informação como sendo algo tão importante quanto os outros assuntos das organizações. E o que está acontecendo agora? Quando veio a lei, todo mundo ficou desesperado, né? Todo mundo pensou, pô, e agora? O que eu faço? Eu não investi em segurança da informação, eu tenho fragilidades de segurança da informação aqui que podem permitir vazamento de dados pessoais. Então, o movimento que as empresas deveriam ter feito de 10 anos para cá, elas estão fazendo em 2 anos ou em 1 ano, tá? Então, é um movimento tanto a nível de recursos de pessoas, não tem pessoas no mercado preparadas para estar trabalhando diretamente com a LGPD, tá? Elas estão se preparando, então é um mercado que está em ebulição agora, né? Assim como recursos financeiros. Então as empresas estão tendo que investir um valor que elas não esperavam investir. Por quê? Exatamente pelo que eu falei antes. Elas deveriam ter começado esse investimento há 10 anos atrás, não agora. Então agora elas estão dando uma dose cavalar de investimento para poder se adequar de uma maneira tempestiva, né, à legislação. Ok, pessoal? E voltando a falar dos dados sensíveis, tá? A lei deixa bem claro o que são dados sensíveis. Tá? Por que ela considera como dados sensíveis? Porque é exatamente aquilo que eu expliquei. Ela veio para proteger o cidadão. Tá? Então, os dados sensíveis são dados pessoais no qual, caso ocorra algum vazamento, ele vai impactar de uma forma mais intensa na vida do titular do dado. Tá? E a lei, à luz da lei, o que são dados sensíveis? Tá? São dados de origem racial ou étnica, opinião política, religião, dados relacionados à saúde, tá? A vida sexual da pessoa, não é o gênero, tá? O gênero é um dado pessoal, é realmente a vida sexual, a opção sexual da pessoa, dados genéticos ou biométricos, tá? São considerados dados sensíveis, e alguma filiação a algum sindicato, ou algum partido político em que apresente a opinião política da pessoa é considerado dado sensível. Tá? Então, se vocês perceberem, você vê que todos esses dados são dados que podem impactar de uma forma mais intensa e de repente, até de uma forma negativa na vida da pessoa, caso ocorra esse vazamento, tá ok? Eu queria agora dar uma oportunidade para o Douglas também, contribuindo aí com algumas informações que ele tem a respeito de SOC, e depois eu volto ao assunto da em si. Tá ok, Douglas? Agora é contigo. Boa tarde, pessoal. A gente se tratando da lei da LGPD. Legal o teu microfone, Douglas. Aberto. Tá aberto. Tá aberto. Boa tarde, pessoal. Em se tratando da lei LGPD, muita gente confunde a questão da própria lei com a questão da infraestrutura que a empresa tem que estar preparado. Dentro desse contexto, a gente pode trabalhar aqui na Algar, a gente tem um portfólio de produtos que pode ajudar na LGPD, tanto na parte de infra como na parte de segurança, né? A gente tem hoje aqui dentro da Algar, a gente tem toda uma estrutura de segurança que é o nosso SOC. O SOC hoje ele opera praticamente 3 linhas, 4 ou 5 linhas de produtos que ajudam nesse processo de segurança, né? Então a gente tem lá o nosso SOC, né? O gerenciamento de segurança, né? Que é totalmente a parte nossa de firewall, regra de firewall, controle de quem pode acessar,
filtro de conteúdo, filtro de aplicações, a gente tem a configuração dos IPs, o antivírus, isso tudo está tratado dentro do nosso produto de gerenciamento de segurança. A gente tem outro processo, um produto que está evoluindo muito aqui dentro, que é o SD-WAN. O SD-WAN hoje ele faz toda a conectividade segura entre as unidades de negócio que o cliente vem a ter, né? Então, por exemplo, você tem uma matriz ou filial, você quer ter uma conectividade segura com criptografia, isso tudo é feito pelo nosso produto aí de SD-WAN, né? E a gente também tem as ferramentas de ataque de volumetrias, que é o DDoS. A gente tem uma operação bem complexa aqui dentro da Algar, onde todo o tráfego, quando a pessoa tem algum tipo de ataque, ele é desviado, ele é limpo e depois voltado, roteado para a sua origem normalmente. Então, assim, todo esse processo, a gente pode estar ajudando todos os clientes que estão conosco aqui, a gente pode estar ajudando nesse processo da LGPD. Então, a gente já tem uma equipe certificada, uma equipe experiente aqui, que já trabalha com esses produtos de segurança, né? E aí a gente consegue contribuir muito se tiver alguma dúvida com relação a como montar a infra, como monitorar todos os links que tem, a questão de invasão, a gente está bem preparado com esse portfólio de produtos que a gente tem para oferecer aqui para os nossos clientes. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, pode procurar a nossa parte de vendas, nossa parte de consultoria, a gente está sempre aberto aqui dentro do próprio squad de segurança, que a gente estuda totalmente o ambiente do cliente para poder propor a melhor solução para ele em termos de segurança, que vai ajudar muito a compor essa questão da LGPD dentro das empresas. Rogério, você quer comentar mais alguma coisa? Vocês... Abriu? Melhorou? Sim, melhorou um pouco. Espero que seja melhor aqui. Eu vou abrir minha câmera aqui também. Vamos ver se continua bem. Agora ok? Ok. Ouvindo boa. Gostei muito dessa oportunidade de vocês, porque a gente pode confundir a Lei Geral de Proteção de Dados com os processos que a gente já tinha de segurança da informação. Por quê? A segurança da informação, da forma que a gente já fazia, proteção contra ataques DDoS, firewall, mas continua. E isso não era ineficiente. A gente protegia o ambiente de sistemas dos clientes. E o ambiente de sistemas que a gente precisa fazer agora é estender todo esse processo, né, ou toda essa gestão de segurança da informação para cenários onde a gente também atende as... Foi ok agora? Ok, ok, Rogério. Que O áudio bom. está indo bem. Boa. Desliga a câmera, acho que fica melhor. Acho que... Isso. Ok. Precisa me dar pressão, precisa me dar pressão, né? Pode apresentar aí, Rogério. Apareceu, beleza. Por onde você consegue tudo ok agora? Posso continuar? Tá ok? Por favor, eu estou com o celular aqui do lado. Se cortar meu áudio, alguma coisa, me avisem por aqui, pode ser? Tranquilo. Como eu trabalho na Microsoft, o nosso time de parceiros, no caso, o Algar, tá? Eu sou um arquiteto de soluções dedicado ao Algar, e
objetivo é, junto com a Algari, proporcionar a melhor experiência e olhar para esses cenários de LGPD, junto com os nossos clientes, os nossos parceiros, das leis gerais de proteção de dados. Vale lembrar que a Microsoft ela não tem, ou ela não se propõe a ter um produto ou uma solução fechada, uma bala de prata, como o mercado costuma dizer, né, que, olha, eu implemento, eu executo eu faço projeto e estou ok com LGPD. Me assusta, tá? Os projetos são prontos, bem projetos de começo, meio e fim, e lá uma carta de assinatura de projeto no final. Uma carta de assinatura de projeto um novo excesso temporal no nosso dia a dia, e é óbvio que a TI tem um papel disso, com as áreas jurídicas, já tem esse negócio, primeiro, né, nós vamos conhecer abordar rapidamente esses 4 principais pilares da nossa plataforma e interesses, cenários onde a gente olha o cliente, a gente vai fazer isso bem práticas. Então, o primeiro deles, as práticas, é que eu protejo. Eu acredito que todo mundo já tem antivírus, todo mundo já tem proteção de DDoS, todo mundo já conta com o lugar para usar o lugar inteiro. Nós vamos hoje o ambiente, a gente não tem uma prática uma prática digital, um rato, mas o que acontece? São áreas onde a gente é que todo mundo já tem firewall. Nesse sentido, a gente vai avaliar o que? Como que eu sei o que quando eu estou orientado como que eu sei quando eu estou fazer nessa adequação só falar o que a Microsoft não faz com proteção de dados, vou falar o que não é LGPD. Um projeto de proteção de dados. Enquanto as redes de computadores, eu acredito que alguns de nós aqui já estão com mais de idade e participaram do contexto da TI, né? O início das redes de computadores nas organizações. Não tinha nada. O problema, a gente não tinha usuários, né? Principalmente os executivos, começaram a sair de fora da organização. E o que aconteceu? Outras pessoas, outras funcionadas também passam a fazer conexão com o nosso ambiente. Então, qual é o trabalho aqui do gestor do vaga, do gestor da segurança da informação, do gestor da operação? Impedir, tá, que aconteça o que está acontecendo nessa figura. O cara fica acontecendo, dando as conexões, as portas de conexões, o processo de e-mail, começa a procurar as informações. Essa figura aqui, ela mostra um pouquinho de alguns bancos de dados. Uma vez que o hacker ele se conectou à sua rede, ou ele procurar as informações, e começa a roubar as informações, né, por ataques de força bruta. Então, assim, do ponto de vista da Microsoft, tipo de cenário, a gente não tem ou não se propõe a ter uma ferramenta que atue diretamente nessa proteção. Por quê? Então, estamos em uma vez já criado o processo, seja o hardware ou software, do ponto de vista da Microsoft, a gente não faz os features que a gente suporta esse tipo de sistemas utilizem essas boas práticas e tornem seus ambientes seguros. E a gente se propõe como principal parceiro das leis brasileiras de proteção de dados ou da própria GDPR, a lei europeia. Nós sabemos que nós temos no Brasil cidadãos europeus que têm dupla cidadania, empresas que têm como fim empresas europeias e têm dados dessas pessoas nos seus ambientes. Então, quando a gente falava daquele velho mundo, né, quando a gente fala de perímetro, firewall, ataque DDoS e tudo mais, vocês estão muito bem, obrigado. O que vem agora são novos desafios, novas dificuldades, novos riscos, e a gente tem como tecnologia da informação mitigar isso mais rapidamente. Eu só
pauzinho aqui, porque eu estou com medo de falar de vez em quando sumir. Melhorou ou não? Tá melhor. Então, já estou fechando, se tiver tudo. Tá melhor o áudio, tá indo bem? Eu vou tentar falar mais devagar para vocês não perderem também, mas obrigado. Vamos lá. Quando a gente olha para o ambiente de você, a gente diz que não existe um único produto ou uma bala de prata que a gente vai implementar e resolver problemas de LGPD ou GDPR dentro do ambiente do nosso cliente. Porque para cada olha, que a gente está vendo o 1 a identidade, o 2 gestão de ativos, 3 que é ativos, 3 que é atividade de colaboração e 4 que é a governança dos dados e gestão da informação. Vocês estão vendo que nessa barra aí embaixo, olha, eu tenho um monte de outros fabricantes, concorrentes ou não Microsoft, parceiros ou não da Microsoft. Vocês já implementaram ou incorporaram nas redes de vocês ou nos ambientes sistemas de vocês. E também no Microsoft, nós somos totalmente agnosticos. Tá? Nosso cliente estiver usando a plataforma Microsoft, estiver utilizando todos esses fabricantes que vocês estão vendo aí, não essa parte. O que acontece? Mesmo utilizando tudo isso, os nossos clientes ainda têm desafios para cumprir a LGPD. Mas como é que eu sei onde eu estou? Né? A tradução desse slide aqui, ele fala de jornada do local de trabalho moderno. A tradução não fica muito boa, eu não achei um termo melhor ainda, né? Porque lá no slide americano é um journey. Mas eu vou colocar estudar isso aqui, olha, onde eu vejo a apresentação está travada. Ela está parada. Parada, né? Está travada aqui, a gente não está conseguindo visualizar. Compartilhamento para ver se ele... Aí, eu tenho jornada do local de trabalho. Agora sim. Então, só retomando, nós sabemos que para cada necessidade desse tipo, olha, vocês têm já um fabricante ou uma solução. Nós temos que fazer um remapeamento do que essas aplicações estão fazendo, ou como elas estão atendendo. Ela é nova, e a gente não tem uma definição clara de como organizar os nossos trabalho para ela e garantir que o projeto está pronto, está ok. Vale lembrar que a LGD é apenas o processo fora do nosso dia a dia, fora da nossa organização e não o projeto pontual. Então, olhando para aquele cenário lá atrás, olhando, cada empresa tem um tipo de necessidade, né? E eu costumo brincar, né? Pode ser suficiente desde que você não tenha muitos ambientes de colaboração. Brasil, conexão de VPN, a gente tem mais. A gente não precisa problemar de o WhatsApp entrou nas empresas e não sai mais, né? Por quê? Porque o usuário que compartilha informação de forma muito mais rápida. Então, a gente não precisa se preocupar de voz a voz, a gente não precisa se preocupar de o que for, o usuário já resolveu o problema. O meu problema está justamente aqui, olha, nesse pilar número 1. Desde o WhatsApp, aí a gente vem para um cenário onde eu começo a estou protegendo o ambiente, não estou deixando entrar nenhum mal. Você tem o Exchange Online Protection. Começou
essa proteção pronta. É a mesma proteção que nós usamos internamente na Microsoft. Anti-spam. Alguns ataques são construídos, alguns malwares são construídos, ataques preparados para explorar alguma brecha de segurança daquela empresa específica, ou daquele negócio específico. Essa proteção e ajuda a detonação. É como se a gente monitorasse que o malware, por exemplo, tá? A gente não precisa procurar como é que a gente inibe o ataque de phishing. Praticamente possível. Que chega no limite. Se você passou pelo de forma divertida ou inocente acessar esse conteúdo, responder essa mensagem, tem alguns problemas. Por exemplo, eu mesmo, como profissional de TI, se eu recebo uma mensagem de e-mail como ela está verdinha, é um contato meu do trabalho, o XLSX, no Excel. A probabilidade de eu abrir esse arquivo é muito grande, porque ela já é um contato meu. Olha como essa proteção, ela cuida. Sabe? A pessoa que tem que se passar por sala no ataque de phishing mandou um arquivo em Excel, mas lá no arquivo essa macro chama o JavaScript. Como é que eu se vira? Ele simples essa coleção, essa sandbox, e quando a sala abrir na execução, não na filtragem de entrada ou na filtragem da cópia do arquivo, eu consigo bloquear o acesso a esse conteúdo. O arquivo chega até o arquivo C, pode não ser um risco, né? Usuário e os filtros não enxergam isso, mas ele passa a se tornar usuário e você olhar o problema depois quando ele já está na máquina do usuário. Outro ambiente do nosso cliente, cuidando para que os usuários não avancem para um cenário de desproteção, é esse aqui. Ele tem uma URL que poderia ser apenas um barra para um compartilhamento de rede. Eu clico nesse cara, conexão é filtrada. Esse sandbox, ele vai lá e fala, cara, você está indo para um lugar, seja uma rede, passa a compartilhar no computador, ou um site externo, por exemplo, e nessa filtragem de conexão, ele vai me dizer, cara, ano passado, por exemplo, no site do UOL foi invadido, e a gente estava lá, www.uol.com.br, o DNS foi invadido, teve um problema, ele desviava, né? Com um site pornográfico. Poderia ser um site malicioso, por exemplo, o nosso cenário aqui mitigaria esse risco. Nosso enfim, indo barrar na filtragem, seja a mensagem, na execução eu consigo bloquear esse acesso. Como a gente faz isso? A telemetria do Windows, que já está ativa no teu computador. Criando problemas de performance nos computadores ou na minha rede, porque todo esse trabalho já é baseado na telemetria do Windows. Eu vou dar uma pausa se vocês fizerem essas perguntas, se tem alguém moderando ou não, mas alguém tem alguma pergunta sobre, ou melhor, né? Alguém já conhecia esse cenário, ou esse tipo de ferramenta? Ô, Rogério, a gente está com o moderador, ele está dando uma olhada aqui nas perguntas que foram feitas e já vai passar. Só um minutinho, por favor. Ele quer deixar para o final ou agora? Pode ser, vocês que mandam. Vocês que têm a melhor dinâmica. É melhor deixar para o final. É melhor deixar para o final. Vamos tocando, Rogério, por favor. Vale lembrar, tá, que esse tipo aqui, proteção, tem assim,
Mas eu também tenho esse tipo de proteção orientada ao Azure ou Azure. Basta eu ter uma simples conexão de uma simples API, ou ter uma simples DR conectado com a nuvem, eu também protejo os meus servidores. Eu estou fazendo essa apresentação orientada ao Office, que ela aterriza mais fácil e a gente sai dos termos. Esse tipo de proteção inteligente a gente estende ao Azure também, ou à infraestrutura on-prem. Esse foi o primeiro pilar onde a gente falou de proteção do ambiente. Onde a gente cria governança, tá? Normalmente a TI tem que dar área de segurança da empresa, né? Por quê? Em algum momento, fala, puxa, vazou um e-mail, a gente falou uma informação ou disparou que ninguém devido de organização. A gente, no TI, a gente começa a fazer aquela investigação reversa, né? Puxa, por onde passou, lê logs. Há alguns problemas nesse processo. Foi a Microsoft, de todos os órgãos regulamentadores, já está no processo de desenvolvimento. Tá? Lá na aba de Security Compliance, vocês percebem que eu estou logado como MOD Administrator. O Office 365 é o cara que tem acesso a todo o ambiente. Eu venho aqui, Compliance, eu tenho alguns grupos pré-populados, tá? Já prontos, que me ajudam aqui. Um processo para fazer investigações de conteúdo dentro do meu ambiente. Como que funciona isso? Então, eu vou... A gerente dessa área, tá? Uma pessoa chamada Megan... Vou fazer muita analogia com polícia, né? A gente teve esse cenário último político, né? A Lava Jato ficou todo de investigação, né? Mandato de busca, prisões, horário para prisões, era cedinho. Assistiu então aquele seriado. Aprendendo bastante sobre esse sucesso. Vocês percebem que uma pessoa, tá, não pode trabalhar sozinha numa investigação. Então, eu tenho lá a que é a gerente dessa área de investigações de conteúdo na empresa, e eu estou adicionando aqui, olha, um revisor, um investigador, que é o Isaías. Pronto. Já tem processo. Então, trabalhar nesse processo. No compliance, um administrador de ele não pode ler arquivos ou conteúdo, seja o que for dentro do ambiente. Ele só pode fazer as configurações pertinentes a esse ambiente. Vocês percebem que eu já estou logado aqui, olha, como Mega, e agora eu vou começar a fazer um trabalho de investigação. E é mais ou menos assim, olha. E começo a criar um caso. O que isso significa que eu só consigo criar ou fazer buscas de conteúdo dentro do meu ambiente se eu crio um caso. Da mesma forma que a polícia não pode entrar na nossa casa sem mandato, ninguém pode investigar ninguém sem um inquérito aberto lá na polícia, que é a mesma coisa. E aqui ela está dizendo, olha, que ela vai trabalhar junto criado, tá? Já tem um processo de investigação aberto. O que acontece? Eu tenho que criar então, eu vou chamar aqui, uma investigação pode conter várias rules ou vários períodos. Delegar isso para diferentes pessoas, mas ela veio aqui, ó, ela está dizendo que ela vai todo o time que faz, tá? Imagina uma área financeira, mais uma pessoa que se chama Irving. Aqui ó, de buscas, né? Vamos voltar para a Lava Jato, que é algo que está se a gente quisesse investigar por somente, não é uma investigação comum. Por quê? Porque a gente tem imunidade parlamentar, como outras pessoas também têm. Então, eu tenho esses filtros. Ok, investigador, você vai investigar o Bolsonaro de antes do seu mandato. O Temer ou a Dilma, eles não podiam ser investigados no período enquanto presidente. Então, a gente tem que fazer exclusões, né? Algumas pessoas podiam esse período. Ao mesmo tempo que, lembra lá naquele caso do tempo, que aconteceu o quê?
investigação era uma pessoa, a investigação era uma pessoa BS, uma pessoa, não lembro bem, mas o que aconteceu? A investigação a qual o Temer não era o objeto levou ao Temer. Eu não quero aqui ter partido algum, só estou falando que saiu na mídia e tentando exemplificar o máximo possível, de forma clara, como isso pode acontecer. Mas vamos lá, né? Não é porque eu defini um hold, defini um inquérito que eu posso sair investigando e fazendo qualquer coisa. Eu tenho que dizer exatamente onde, quando e o que eu vou buscar. Então, olha, eu estou fazendo uma nova busca, estou dizendo que eu estou buscando no serviço de e-mail, no SharePoint, nas pastas públicas. Eu poderia ter aqui outras ferramentas como um file server interno, um premise de vocês, uma ferramenta TOTS, uma ferramenta Oracle, seja lá o que for. O que eu não tenho conector nativo, desenvolver com uma API, fazer indexação. E eu posso, nesse caso aqui, olha, fazer uma busca por palavras-chave. Poderia ser tipos de arquivo, filtro criado, onde eu poderia escolher ou criar um novo filtro, por exemplo. Aqui a pesquisa roda uns minutos. Eu não resgatei a mailbox do usuário, eu não sequestrei o computador do usuário. Estou lendo os arquivos que dentro da carta pessoal é dona, ela se relacionou com outras pessoas que estão naquele objeto de investigação. Por exemplo, foi para o Kevin, por exemplo, este e-mail. Provavelmente são pessoas que não estão naquela lista, mas fazem parte do time de finanças. Talvez o destinatário aqui é uma pessoa que nem é do time de finanças. Enfim, esse tipo de relatório. Esse tipo de relatório, ele é válido para qualquer cenário que eu preciso mandar evidências. Ele tem essa validação. Porque aqui, com esse relatório, a Microsoft garante que o administrador do usuário, ele não alterou o arquivo, ele não fez nada. A Microsoft atestando dentro do seu certificado de segurança e compliance. Quem está fazendo a investigação não consegue digitar nada aqui nessa tela, nessa visualização, não consegue exportar esse tipo de relatório, gerar um arquivo para ser enviado, por exemplo, para uma auditoria externa, uma auditoria forense, e garantir, né, com uma hash de segurança que nada disso vai ser alterado. É uma assinatura da Microsoft de que esse ambiente está ok. Eu depois vou até perguntar se vocês conheciam esse cenário de ferramentas. Garantir governança total, né, sobre auditoria de conteúdo. Eu entendo tudo pela minha infraestrutura em termos de comunicações ou arquivos e eu consigo auditá-los ou indexá-los a qualquer momento. Segundo cenário, né, como é que eu classifico e protejo informações? Segundo, não, perdão, é o terceiro cenário. Como eu conheço, eu já sei que uma informação ela é. Como eu garanto que ela não saia da empresa? Aqui é um exemplo clássico, tá? Um número de cartão de créditos mais um número de conta corrente. E-mail do zero ou um arquivo novo, como vocês viram eu abrindo o Word. Eu estou olhando para uma tela, ou estou digitando nesse arquivo, ou estou copiando aqui, a ferramenta, tá? Ela é sensitiva às regras que meu time de TI cria com o time de segurança. A gente definiu lá junto com o time de segurança. Tá? Eu posso criar uma lista negra de informações e toda vez que eu digitar um conjunto a amarela que vocês estão vendo aí, ó, dizendo, olha, você está usando informações de classificar ou proteger esse arquivo para poder continuar. Ou eu posso simplesmente usar um conector de crédito. Eu não tenho todos os números aqui, mas qualquer sequência de código, o número que está na tabela, sequência de código X, na coluna Y de determinado banco de dados, eu tenho que classificar o documento. Poderia ser uma transação, poderia ser uma informação confidencial e tudo mais. Eu consigo automatizar. E a gente já eu tenho que classificar e proteger. Mais que proteger o documento, que é colocar uma simples marca, eu também aplicar o RMS nesse documento, ou aplicar a configuração
Normalmente, eu tenho que treinar o usuário para ele fazer isso manualmente. Nesse caso aqui, eu classifiquei como confidencial ou privada, automaticamente, ao ser colocada no e-mail, ou mensagem de texto, ou se eu tentar copiar do meu computador e levar para o WhatsApp, por exemplo, do meu celular para o WhatsApp, eu vou ter problemas. E a experiência vai ser muito parecida com essa aqui. Olha. Suponha que eu estou na Algar, chego na Algar e vou fazer uma apresentação para vocês, o meu computador não liga. É uma experiência bem parecida com essa hoje, onde minha internet está ruim, né? A minha conexão está um problema. Eu empresto, tá? O dispositivo móvel de alguém e faço o quê? Lembra que eu criei o arquivo lá atrás, fui obrigado a proteger. Vocês percebem que esse arquivo aqui, olha, esse arquivo, o que significa Dropbox? A gente fala o arquivo, não interessa se ele é segurança, não interessa se ele é soft, né? Server, Linux, ou se eu copiei para o Dropbox, ou se eu levei para o Google, seja lá onde for, eu posso ter copiado o arquivo no pendrive. Eu consigo protegê-lo. Nesse cenário aqui, estou abrindo a apresentação, meu computador não ligou, não tem problema, a Microsoft deixa acessar os arquivos da nuvem, me deu acesso à internet, eu empresto o celular do Alexandre, por exemplo, e vou baixar o arquivo. O que eu faço? Às vezes eu não quero nem, às vezes intencionalmente roubar uma informação ou permitir que tenham acesso à indevida informação, mas no calor eu quero salvar uma cópia desse documento, jogar no projetor e tudo mais. O que ele fala? Ó, meu amigo, o administrador do seu ambiente, ele criou uma regra para proteger esse tipo de conteúdo. Então, puxa, você está no dispositivo que eu não conheço, lembrando que eu não preciso ter nenhum instalado nesse celular. Eu não consigo criar uma cópia, mesmo estando num dispositivo desconhecido pela empresa. Eu não conheço o seu dispositivo, eu não sei onde você está, não estou entendendo o que você está fazendo. Se você quiser ler, tudo bem, mas que sou, eu abro o documento, tento copiar o conteúdo, tá? E vou vou colar um documento novo, enfim. A hora que eu tento colar o conteúdo, ele fala, opa, meu amigo, esse documento foi protegido na origem, você não consegue fazer nada. Eu posso tentar projetar essa minha tela no Hangout, ela vai ficar, eu quero dar um print de tela para copiar isso como figura. A tela vai ficar preta, eu não vou conseguir. Poxa, mas você me disse que eu estou num dispositivo onde eu não tenho nenhum administrador instalado, nada, não tem um agente de segurança instalado. Como que você consegue fazer isso ou consegue garantir a segurança? Simples quanto, se o seu dispositivo não estiver atualizado, lá com as convenções, Microsoft, iOS, seja lá o que for, você não consegue usar esse tipo, nem consegue nem abrir esse tipo de arquivo no teu computador. Lembra que se você não atualizar o teu iOS, o teu Android, você consegue abrir o WhatsApp, por exemplo. Por quê? Porque o WhatsApp, segurança, para garantir a segurança, ele checa se o seu ambiente tem requisitos de segurança ou não. E se você hackear o teu Android, você não vai conseguir abrir o WhatsApp também. Aqui é a mesma coisa. Se você hackear o teu aparelho, se você de alguma forma conseguir desbloquear o teu Android, o teu WhatsApp, o teu você não consegue avançar isso, você não tem abrir o arquivo de segurança. A gente viu como a gente protege, e depois no final a gente pode discutir mais sobre as perguntas que vocês têm. Mas a gente fechou o cenário, ou o terceiro é proteger informação. Agora eu estou indo para o checklist Office 365, o checklist site e olhar como vocês estão em termos de compliance e segurança. Score.com. Eu vou passar sobre ele, olha, não, a apresentação dele é um pouco mais lenta, tá? Porque a gente tem que ir passando detalhe por detalhes, mas ao logar nesse site, vocês já podem experimentar fazer isso. Vocês vão mas eu só já te dar uma pontuação sobre como você está configurando ou cuidando da segurança dos seus desktops. E 365. E só o administrador tem acesso a essas informações, ele te dá os pilares, né, como antivírus, updates de segurança, application guard, como você está cuidando da
recomenda, e ele mostra um mapa, mas ele te fala, por exemplo, quais brechas de segurança tem no seu ambiente e quais delas você pode alterar imediatamente, tá? E aqui eu estou colocando um filtro onde ele fala, cara, eu não quero gastar nada de licenciamento, não quero causar problema nenhum para os meus usuários, não quero criar nenhuma dificuldade, mais fácil e mais rápido. É mais fácil, tem algumas opções aqui do tipo, cara, você precisa mesmo de tantos administradores. Olha, se você habilitar, por exemplo, uma regra de multifactor authentication, essas pessoas aqui, esses administradores, serão afetados. Se eles forem afetados realmente, a gente vai disparar um e-mail mostrando como usar o multifactor authentication, você pode mudar as regras para essas pessoas. Imagina que você não precisa ter um ambiente 100% Imagina que o multifactor authentication que você utiliza, por exemplo, é da Cisco, é um produto que a Algar já comercializou com vocês. Não tem problema, você fala que você está usando uma ferramenta de terceiro, tá? Como está nessa. Então, olha, eu estou usando uma ferramenta de terceiro, eu coloco aqui informações sobre a versão, quem gerencia para mim, qual é. A Microsoft é lindo, você tem a pontuação, então eu confio, vou ignorar essa pontuação negativa dos seus processos, você ganha dois pontos. Você ganha a Microsoft dizendo que você está cuidando do teu ambiente da melhor forma possível, tá? Ou ela mostra, como vocês veem nesse gráfico, a Microsoft dizendo como você evoluiu em termos de segurança nos últimos meses, no último ano, o que investimentos são necessários, tanto em esforço técnico quanto ferramentas para garantir. Mais que isso, olha, eu posso exportar aqui, sei lá, a PwC está me auditando que é meu parceiro para entender como eu estou tratando LGPD, GDPR ou qualquer outro cenário de segurança. PDF, eu tenho um documento impresso assinado digitalmente pela Microsoft dizendo que o seu ambiente está ok. Puxa, mas eu uso nada. Sei lá, a auditoria que veio aqui tem uma ferramenta específica, não tem problema, exporta para o CSV, vai para um padrão universal, pode ser importado para qualquer tipo de ferramenta. Aqui, a gente fecha o contexto de infraestrutura. Eu garanto Quando eu garanto que tecnicamente meu ambiente está ok, lembrando que eu não trato só mas eu trato, tá? E para o meu ambiente Azure ou Azure olhar para a minha infraestrutura local, basta eu ter um backup, eu ter um DR configurado com a nuvem, parecendo para vocês, eu consigo automatizar ou verificar, inclusive, o meu ambiente on-premise, para entender se eu estou ok ou não com minhas regras de segurança ou LGPD ou GDPR. Só para vocês Azure e Office 365, Azure e Office começar já a fazer um mapeamento do que é necessário ser feito hoje, tá? Sem adquirir licenciamento, sem fazer nada. Já ganhar esse atestado do Microsoft com o roadmap do que você precisa desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu mostrei olha, eu estou mostrando no Azure tudo aquilo que vocês conseguem já ter com o Azure que vocês têm hoje sem investir nada em licenciamento. Eu consigo olhar isso por dentro. E soluções parceiras que estão conectadas ao meu Office 365, por exemplo, aquele Fortinet que eu comprei, coloquei no Azure, ou que ele está olhando a comunicação, ou aquele filtro de DDoS que a Algar colocou no meu ambiente, ou aquela ferramenta que a Algar desenvolveu e me ajudou a colocar no meu ambiente Azure e mais on-premise. Ok. Eu só começo a pagar quando eu começo a ter coleta e pesquisa de eventos de segurança, acesso a just-in-time, blá, blá, blá. E ainda assim eu pago muito pouco, tá? 15 dólares por mês de infraestrutura. É um preço muito baixo, tá? Por que a Microsoft consegue aplicar preço? Entregar ferramentas gratuitamente para quem já está na sua nuvem Office 365. É simples. É porque lá na Microsoft a gente já tem que atender nossas normas de segurança para data center, nossas normas de segurança para do nosso lado, entender isso para o nosso cliente é fácil. Por quê? Puxa, tem Office 365, você fez o sincronismo do seu Active Directory, por exemplo, a Microsoft
continua padrão direto. Mesmo porque você teve que rodar uma ferramenta para adequar o seu Active Directory em níveis de segurança conectar com o nosso Office 365. Puxa, você subiu um DR Microsoft, tá? Você tem lá o teu ambiente on-premise, o teu DR está rodando na nuvem. A gente sabe se o ambiente está protegido ou não. Puxa, eu tenho um banco de dados na nuvem, eu tenho transações acontecendo em tempo real. Eu tenho lá uma VPN conectada com o meu ambiente e ali eu já sei como está a segurança. Então é por isso que a gente consegue ter um custo tão baixo e a gente consegue avançar tanto se o nosso cliente precisa fazer grandes. Tem outra ferramenta, já tenho pré-mapeamento da minha infraestrutura e sei onde estou do ponto de vista técnico, aqui começam as seja ou LGPD, elas se baseiam em normas técnicas. Elas não são criadas aleatoriamente por pessoas que não entendem de tecnologia. Então, por exemplo, a cada lei da GDPR, ou cada lei da LGPD, normas já tinham que atender nos nossos data centers, e os nossos clientes já poderiam estar atendendo ou não, como essas aqui, olha, ISO 27001 de 2013, NIST 853, 27001 de novo aqui, NIST 853, 27018, o meu ambiente do ponto de vista técnico está ok. A Microsoft me deu pontuação máxima em Windows, em Azure, até o que eu tenho da AWS conectado comigo, mais o que eu tenho lá no Google. A falou, cara, você está lindo, bonito. Aqui, olha, imagina que a de verificação, de adequação de leis gerais de proteção de dados, já vai começar a vai incomodar. Ok, o gestor de TI cria usuário e senha. Como que você sabe o usuário e quem te for criar informações do tipo nome, sobrenome, a senha que vai ser utilizado, os contatos que você precisa subir na ferramenta? Aí o administrador de rede responde assim, eu recebo um e-mail do RH. Esse próprio processo do Compliance Manager já tem. Você vai ter que começar a entrevista lá, do tipo, informação, aonde ele. E você vai estender o projeto para as demais áreas e processos de negócio da empresa. Por exemplo, essa informação pode outro banco de dados, Oracle, e os dois trabalhando com uma de RH, por exemplo. Essa ferramenta Compliance Manager vai fazer para você tem que ir lá nesse banco de dados, verificar como ele está sendo gerenciado, verificar quem mais a aplicação dessa forma e trazer para dentro do contexto do Compliance Manager todo o mapeamento de infraestrutura somente, mas também o mapeamento de tudo aquilo que você faz. Um giro de fazer com ferramentas. Então, imagina que você tem aqui as tarefas sobre onde procurar e como atender as leis gerais de proteção de dados. Aqui, dentro da tela aqui, vamos entender se alguém tem alguma pergunta. Se quiser fazer alguma provocação ou aproveitar o cenário para... Por favor. Rogério, eu queria agradecer a tua apresentação do Office 365, realmente, com certeza, vai auxiliar bastante as empresas aí numa parte da gestão da LGPD. Queria agradecer a tua participação. E vamos direto para as perguntas, então, tá? Eu estou com algumas perguntas aqui. O André Paulino perguntou, tá, se a remuneração do funcionário, né, ou seja, o salário do funcionário e tal, ela pode ser entendida como um dado sensível. Tá? À luz da lei, da LGPD, a remuneração não é um dado sensível. Tá? Principalmente porque você não consegue, somente com o valor do salário, vamos dizer assim, do funcionário, você não consegue identificar ele, tá? De uma forma geral. Mas ele pode vir a se tornar um dado sensível, tá? Caso você consiga atrelar a remuneração do funcionário ao funcionário, né, ao titular do dado, e caso ocorra esse vazamento, impacte de uma forma negativa ao funcionário. Tá? Então tem que acontecer vários fatos para que esse dado possa se tornar sensível. Tá?
Mas isso não, a lei não fala isso. Isso é uma, vamos dizer, que é uma forma que as pessoas que estão trabalhando com o LGPD estão tentando criar de situações para tentar identificar o que pode vir a ser um dado sensível que não está à luz da lei. Por quê? Porque a gente precisa disso para estar criando as proteções devidas internamente, né, nas suas organizações. Tá? Então, para finalizar, a remuneração do funcionário à luz da lei não é um dado sensível, mas ela pode vir a se tornar um dado sensível dependendo da situação. Tá, ok? O Wesley Cabral ele fez uma outra pergunta. As empresas sediadas fora do Brasil também estão sujeitas à LGPD? Não, tá? Exceto que o dado tenha sido coletado no Brasil, tá? Então, os dados pessoais que estão sujeitos à LGPD são somente aqueles dados no qual foram coletados no território nacional, tá, ok? Se é uma empresa de fora que não seja da Europa, não seja de outros países, que esteja enviando dados pessoais para o Brasil, ela vai se enquadrar na legislação do país onde ela coletou o dado. Se ela coletou o dado na Europa, ela vai se enquadrar a GDPR. Se o dado foi coletado no Brasil, ela vai se enquadrar na LGPD. E o Wesley Cabral fez mais uma pergunta aqui, que é o que a lei entende por consentimento, e também ele, na sequência, emendou com uma outra pergunta, com o consentimento do usuário, posso utilizar os dados para qualquer finalidade? Tá? Respondendo à primeira pergunta, o que a lei entende por consentimento? Eu prefiro até ler o que a lei diz sobre consentimento, tá? Ela fala o seguinte: a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eu acredito que eu já tenha respondido até a segunda pergunta. Tá? Por quê? Ela fala exatamente isso. O consentimento ele tem que ser inequívoco e por uma finalidade determinada. Ou seja, quando eu peço um consentimento de um titular do dado, ele tem que estar extremamente explícito, tá? Para que eu vou usar aquele dado, qual o tipo de tratamento que eu vou dar para aquele dado. Tá? E ele não pode ser, o consentimento não pode ser dado junto com outras informações, ele tem que ser separado de tudo. Então, se eu vou tratar o dado, tá? Se eu estou coletando aquele dado para emitir um e-mail de propaganda, eu tenho que deixar muito claro no meu opt-in, no meu consentimento, de que aquele dado está sendo coletado para aquela finalidade, para aquele propósito. E eu não vou poder utilizar aquele dado para outro propósito que não seja aquele. Tá? Eu acredito que eu tenha respondido essas perguntas do Wesley e do Paulino. E a outra pergunta que eu tenho aqui é do Celso, que é direcionada ao Rogério, tá? Quais os recursos de governança e adequações à LGPD estão disponíveis para clientes que possuem licenças de Office 365, Business Essentials e Premium? Essa aí é contigo, Rogério. Se você puder estar atendendo a esse nosso ouvinte, por favor. Opa, vamos lá. Eu já começo precisando fazer o mapeamento conversão, do Security Score conversão, e do Compliance Manager. Eu preciso eu conseguir avançar para um cenário, para eu entender. Eu vou ter, por exemplo, eu preciso garantir que no meu licenciamento eu tenho habilitado o archive, tá? Para o usuário apague, por exemplo, as mensagens enviadas, coisa do tipo. Se eu não tiver o archive dentro do meu licenciamento, eu não consigo garantir esse cenário. Então, primeiro eu tenho que fazer até onde eu vou com o Business Plan, que atende de forma bastante ampla. A maior parte dos cenários é do cenário dentro do que a Microsoft ou a legislação pede. Vale lembrar que se o teu Business Premium, por exemplo, atende suas demandas de negócio hoje, praticamente ele vai atender também as suas demandas de LGPD. Processos de implementação, processos que necessariamente técnicos ou licenciamento. Ok, Rogério, obrigado pela tua explicação.
A gente tem mais uma pergunta aqui, tá? Que foi o Nero que fez. E se o usuário printar a tela? Essa é uma pergunta muito interessante do Nero, porque é o seguinte: quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, de proteção a dados pessoais, muitas vezes, principalmente quem não está trabalhando diretamente nas adequações, né, LGPD, e que não trabalha também em segurança da informação, muitas vezes acha que só são aqueles dados que a gente chama de dados estruturados, né? São os dados que constam dentro dos sistemas de informação corporativos. Mas, na verdade, qualquer dado pessoal que circula na empresa, ele está dentro do escopo da LGPD, tá? Inclusive os dados que não estruturados, que são aqueles dados que podem estar, que podem existir devido a Shadow IT, ou então aqueles dados que estão impressos em papel. Então, a empresa tem que cuidar de todos os dados pessoais. Tá? E respondendo à pergunta do Nero, né, ele colocou se o usuário printar a tela. Se o usuário printar a tela e mandar essa tela com dados pessoais para alguém, ou se isso vazar, ou se isso o dono desse, o titular desse dado descobrir que vazou a informação dele, ele pode dar problema para a empresa, da mesma forma que um hacker entrar por algum motivo qualquer e vazar os dados pessoais, tá? Então isso é um cuidado que as empresas têm que ter, tá? Por isso que não adianta somente não adianta somente ter os controles tecnológicos, né, que a gente chama, que é toda a estrutura tecnológica de contenção, de proteção, né, dos dados, mas é preciso ter também um trabalho muito forte de treinamento, de conscientização, de aplicação das políticas de segurança da informação. Rogério, infelizmente eu não consegui te entender, tá, cara? Que a tua conexão não tá legal. Okay? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir, mas eu não consegui ouvir o que você falou. Tá? Mas, enfim, dando continuidade, então, se o usuário printar a tela, isso é uma preocupação que todas as empresas têm que ter. Inclusive, até tirar uma fotografia da tela. Ele pode tirar uma fotografia com o celular e vazar essa informação. Tá? E esse tipo de segurança a gente só vai ter através de trabalho de conscientização, políticas internas, né, de segurança da informação, tá? E um trabalho muito forte de conscientização e treinamento. Você quer tentar completar agora, Rogério? Ver se você consegue falar, que realmente a tua ligação, a tua voz estava picotando. Se você quiser tentar novamente. Não, agora está melhor. O áudio aí? Agora está melhor. Tá melhor? Puxa, preciso falar com o operador aqui que não é Algar, tá? Não é Algar. O que acontece, né? A gente vê que os grandes bancos, eles já têm políticas, né? Do ponto de vista de TI, a gente achava até um pouco absurdo de você não entrar com celulares que possam tirar fotos, você não entrar com gravadores, dispositivos eletrônicos e tudo mais. Por que eles já tinham, né? Eles já atendiam a maioria das normas técnicas que o Bacen ou o Banco Central dessem para esses cenários, porque nos bancos eu tenho dados sigilosos. Então, do ponto de vista consultoria ou consultor, as minhas oportunidades de negócio não estão nos bancos, por exemplo. Tá? Os ajustes de legislação ou de processo são mínimos nesses tipos de clientes, né, quando a gente trata do lado consultivo. Porque a gente tem que olhar para nós, né? Por exemplo, eu, profissional de TI, eu, gestor de TI, como eu consigo não só dizer que não é possível tirar o dado da empresa, mas eu preciso dizer também que esse dado não saiu daqui da empresa. Ou se saiu numa foto, ou num print de tela que o usuário guardou no celular e tudo mais, eu consigo ter que entregar o mínimo possível de riscos do ponto de vista dono da informação, ou gestor ou gestão de TI, para eu não estar exposto perante a lei. Eu tenho que provar cada vez mais que esse dado ou a atitude de roubo de dados não é da minha organização. É por isso que a gente volta a dizer que é um processo contínuo, né? Como segurança no trabalho, como segurança patrimonial. Eu não consigo parar um projeto de LGPD. Exatamente, Rogério. Só complementando, na verdade, ele cumpre aquele ciclo do PDCA, né? Então, a gente vai estar sempre, quem está trabalhando diretamente com isso, isso está ficando muito claro, né? Que a melhora ela é contínua, né? Ela não acaba nunca. As tecnologias novas vão surgindo, a própria legislação vai se aperfeiçoando, né? E as empresas vão ter que fazer esse monitoramento para estar sempre acompanhando as evoluções tecnológicas, né? E as mudanças que vão ocorrer na legislação, como tem ocorrido na GDPR. Tá?
Muito bom, Rogério, obrigado. Continuando aqui com as perguntas, a gente tem uma pergunta aqui, me desculpe se eu ler o nome errado, tá? Mas o nome que tem aqui para mim é Flandoyar, tá? Ele perguntou aqui, boa tarde, o encarregado de dado, né, que é o DPO, ele tem que ser funcionário da empresa ou pode ter uma empresa ou profissional terceirizado, tá? Não precisa ser um funcionário da empresa, tá? Ele pode ser sim um profissional terceirizado, tá? Não obrigatoriamente precisa ser um associado, um colaborador ou um funcionário da empresa para cumprir essa função de DPO. Ele pode ser terceirizado. Tá? A Fernanda fez uma outra pergunta. Alexandre, a norma ISO 27000, 27001, 27002 consegue dar suporte também a essa lei? Sim. Toda a arquitetura tecnológica, tá, de proteção dos dados, ela é baseada também na ISO 27001. Ela tem um papel muito importante, tá, nessa estruturação da arquitetura tecnológica para fazer a gestão da privacidade de dados, assim como todos os controles de proteção de dados na empresa. Tá? Então, a norma ISO 27001 ajuda bastante a gente ter essa arquitetura montada. Tá, ok? Não sei se o Rogério quer acrescentar mais alguma coisa relacionada a essas perguntas. Essa específico não, mas no geral, né, deixa a Microsoft ajudar a levantar o problema também. Puxa, a gente já entrega a ferramenta na ponta, quando a gente trabalha com esses cenários do Compliance Manager, né, que já atende LGPD, mais o Security Score, ele vai ficar explorando o ISO 9001 para você chegar, o ISO 27001, para você entender do ponto de vista técnico onde está o gap. E aí é crucial um suporte como, por exemplo, do Alexandre, que é um especialista na legislação e não vai olhar só tecnicamente para o seu ambiente. Então, vamos lá, tá? Por mais que eu tenha um Compliance Manager, por mais que eu tenha um Security Score, é importantíssimo ter um especialista na lei, um olhar técnico, como o do Alexandre, por exemplo, que é o nosso consultor no POA aqui da Algar, olhando e orientando para esses cenários. Vale lembrar que não existe ferramenta que resolva ponta a ponta 100%. O fator humano, olhando para os riscos, para as interpretações da lei, é que fazem a diferença ou que garantem o sucesso no final. Pessoal, mais uma pergunta. O que a Algar pode estar ajudando vocês aí com a nossa estrutura aqui de SOC? Se não tiver mais alguma pergunta, a gente pode estar passando aqui para o Alexandre mesmo, para o Rogério. A gente pode estar encerrando aqui o webinar. É claro que a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida, a parte também de infra aqui que a gente puder ajudar no compliance aí das empresas, né, perante a LGPD, a gente está disponível aqui para tirar as dúvidas e para arquitetar melhores soluções aí para vocês, tanto de infra como de conteúdo, igual o Rogério acabou de apresentar. Pessoal, eu gostaria de estar finalizando o nosso webinar, mas deixar uma mensagem para todos que estão ouvindo, principalmente aqueles que vão trabalhar diretamente com a adequação LGPD, tá? Que é bastante trabalhoso, tá? São bastante detalhes que tem que estar prestando atenção, tá? Porque é uma quantidade muito grande, principalmente telecom, tá? Que é o nosso ambiente aqui, é uma quantidade muito grande de dados pessoais e nem sempre as empresas estão preparadas, ou seja, elas não estão com uma base muito sólida de informações em que a gente possa estar utilizando esses dados para estar adequando a LGPD. No processo de adequação, você acaba se surpreendendo, né? Você acaba tendo algumas surpresas, algumas agradáveis, mas muitas desagradáveis, porque, como eu falei lá no início do webinar, as empresas demoraram muito para estar se adequando de uma forma, vamos dizer assim, minimamente aceitável em relação à segurança de dados. E agora está vindo uma enxurrada de demanda, né, para estar fazendo essa adequação. Então, o conselho que eu dou é que o quanto antes vocês começarem, melhor. Tá? E vai vir muita coisa pela frente, a NPD ainda não está com as suas cadeiras ocupadas, isso quer dizer que a gente ainda não tem nenhuma diretriz, exceto a lei e o que vem acontecendo na Europa. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês a participação, queria pedir desculpas pelo início do nosso webinar, que ele teve algumas falhas técnicas aí de conexão, tá?
E com certeza nós estaremos fazendo outras webinars tratando desse assunto, tratando mais da parte também operacional, da própria implementação das adequações aqui na Algar Telecom, que pode, de repente, ajudar a outras pessoas que estão passando pelo mesmo trabalho, está tendo o mesmo trabalho que nós aqui. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos, boa tarde, bom carnaval também para todos vocês e um abraço. Obrigado, Rogério, obrigado, Douglas, e parabéns pela iniciativa aqui da Algar Telecom e da Microsoft também de estar fazendo esse webinar. Não sei se o Rogério quer se despedir, o Douglas também. Obrigado pela participação, obrigado, Alexandre, obrigado, Douglas. Perdão, Douglas, eu tô com você. Perdão. Não, que isso. Obrigado você aí, foi muito produtivo o conteúdo, apesar do início aí ser um pouco turbulento, mas vamos agradecer todo mundo pelo tempo que estendeu para nossas explicações aqui. Ok, obrigado aí. Bom carnaval.